Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site. Essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é o nosso programa de entrevista, sendo um espaço para debates, divulgação da cultura cervejeira. A ideia é oferecer informação relevante e atualizada através de análises aprofundadas do universo cervejeiro com os nossos convidados. Hoje a gente tem um prazer de receber aqui Gilberto Tarantino, o Giba, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal e fundador e sócio da Cerveja Tarantino em São Paulo. Tudo bem, Giba? Tudo bem, Leandro? Obrigado aí pelo convite. Vamos tentar aí colaborar com os nossos associados e com todo o segmento. Tá certo, Giba. Obrigado por aceitar o nosso convite. Essa é uma edição bastante especial para a gente do Guia Talks, porque ela vem na sequência do lançamento da pesquisa que o Guia fez ao longo do fim do ano passado, do terceiro trimestre, que é o ano de 2002 para cervejarias, né? Essa pesquisa nossa buscou traçar um panorama sobre o cenário da indústria da cerveja artesanal no país a partir de recortes de como foi o ano de 2022, quais são as perspectivas para 2023 e qual digamos, um raio-x das cervejarias, né? Como a gente na vida não faz nada sozinho, a gente recebeu muito apoio nesse trabalho e a Abracerva foi fundamental para o Guia consolidar esse trabalho com apoio institucional da Abracerva. E o Giba, inclusive, é uma das pessoas que fez, além de ser presidente da Abracerva, além de ter respondido a pesquisa, a Tarantino respondeu a pesquisa, né, Giba? O Giba também fez uma análise para a gente da pesquisa, traçou comentários. Tudo isso você pode ver lá no nosso site. A pesquisa está lá para ser baixada com os comentários, com análise, né? E aí, Giba, com a sua experiência, né, no setor, queria perguntar para você, qual que é a importância de ter um trabalho desse tipo para o setor cervejeiro e pensando até no seu trabalho como, além de tocar Tarantino, como presidente da Abracerva? Leandro, estamos aí em pleno ano de 2023, né? Daqui a pouco, 24 também já está fazendo parte dos planos de todos nós. E, na prática, eu vejo que essa inteligência de dados, né, a gente vê aí pelo Google, né, o quão é importante, mas o nosso segmento, ele precisa de informações, né? Nós temos tantos pleitos que a gente coloca aí, quando a cervejaria vai correr atrás de um patrocínio, quando a associação vai correr atrás de uma pauta de relacionamento governamental, quando a gente vai falar de impostos, quando a gente vai falar do tamanho do segmento para a criação de empregos, do tamanho de votos que a gente pode se unir e se mobilizar pró nosso segmento, pró associação. Mas a falta de dados é importante quando você vai argumentar desde uma captação de recursos através de patrocínio, quanto mais tentar sensibilizar os diversos órgãos, as diversas autarquias sobre o tamanho do nosso mercado. E a gente precisa de fontes seguras, fontes sérias. Eu sempre falo que captar recursos é uma das coisas mais difíceis para uma cervejaria, ou para uma empresa, ou para uma associação, mas quando a gente parte de dados realistas e de dados confiáveis, tudo muda. Então, essa pesquisa, eu vejo que tem essa pesquisa do guia, que é muito importante, olhando aí pelo mercado, como a gente tem outras pesquisas que falam do consumidor, outras pesquisas do próprio mapa, do próprio Ministério da Agricultura, que são relevantes para a gente. Essa pesquisa, na verdade, é uma base para projetos e pleitos que a gente constantemente está buscando. Aliás, essa não é uma pesquisa única, você falou muito bem, né? A gente tem um mapa, o Anuário da Cerveja, que o mapa divulga todo ano, né? O guia buscou, com esse trabalho, detalhar informações que estão ali, que aquilo é a base para tudo. Ano passado, acho que saiu a segunda ou terceira edição, desculpa, do Retrato do Consumidor de Cerveja, do pessoal do Surra de Lúpulo, um trabalho bastante importante, bastante relevante para o setor também. E acho que o guia que é isso, agregar ao setor informação, já que a gente escreve sobre o setor, a gente também quer dar informação. Em geral, a gente busca as informações, e o nosso lado também é esse, divulgar informação para ajudar o setor a crescer e a resolver seus gargalos. Acho que é muito importante esse comentário teu nesse sentido.
Giba, entrando um pouco na pesquisa, um dado que me chamou muita atenção, e se você quiser destacar outro, fica à vontade, é um pouco até alarmante que ano passado, segundo os respondentes, né, foram 100 respostas que a gente recebeu, um universo bastante relevante. 46% dos respondentes falaram que suas cervejarias não tiveram qualquer lucro no ano passado. Como é que você enxerga esse dado que, para mim, é bastante preocupante para quem está operando no negócio, né? O Brasil, eu ouvi isso recentemente, tem o pior sistema tributário do mundo. Conversando aí com amigos que têm cervejaria nos Estados Unidos, quando você fala que uma cerveja que trabalha com lucro real aqui no país chega a pagar 56% de imposto, eles acham que é uma mentira. Mas a gente fala que quem quer trabalhar no Brasil de uma maneira formal, de uma maneira séria, tal, se sente um otário, porque é absolutamente inviável trabalhar com essa taxa. Estamos falando aí de empreendedores, às vezes empresas familiares, às vezes um negócio feito aí com investidor, mas querer trabalhar da maneira que eu sempre falo certinho, direitinho, é muito complicado. A gente sabe que as grandes empresas, as quais eu respeito muito, têm esse percentual, pagam esse percentual, porém, eles fabricam bilhões de litros por mês. E tem uma média aí de volume das cervejarias do Brasil em torno de 25 a 30 mil litros por mês. Então, a diferença é muito grande. As pequenas, proporcionalmente, geram muito mais emprego que as grandes. A partir de um certo volume, a produção vai ficando mais eficiente, além de toda uma automação de equipamentos. Essas cervejarias não forem muito bem geridas e dependendo do tipo de tributação que elas escolheram, fatalmente elas vão fechar, né? Então, assim, é extremamente preocupante a gente ter esse dado que a maioria das cervejarias trabalha no negativo. E aí tem alguns aprendizados. Uma melhora na gestão, que isso é uma melhora constante, né? Não tem fim. Uma melhor opção pelo regime tributário, que sem dúvida é o simples, onde até 80% a 85% das cervejarias estão classificadas. O brasileiro tem que saber que ele tem que trabalhar da maneira correta para poder cobrar os políticos. E a gente tem que fazer um trabalho de conversa dentro dos estados, olhando para ICMS e o ST, a substituição tributária. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, já tem uma condição acordada aí com os parlamentares locais, com os vereadores locais. Os estados do Sul, Rio de Janeiro tem isenção de ST, os 3 estados do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, tem uma redução de ST. São Paulo, por exemplo, não tem nada, né? Tem uma ST e um ICMS cheios. Então, é um esforço conjunto, né? Onde, através de uma união, no caso, através da associação, da Abracerva, isso é a nossa prioridade número 1, né? Nessa gestão, de olhar para os tributos. É um trabalho meio invisível, porque ele não dá muita publicidade, ele não dá polêmica, mas é um trabalho vital para a existência das cervejarias. Então, são alguns fatores. Gestão, a gente acredita que falta muita gestão. Eu já ouvi conversas que eu fico preocupado com relação a isso. Mobilização e pleitos para redução de carga tributária estadual e federal. E uma união no segmento. Existem outros pleitos, mas a profissionalização do setor é importante. Cerveja é um assunto muito apaixonante. Quantas e quantas vezes a gente já não viu falar sobre isso, mas a gente precisa de uma profissionalização. Então, essa é a nossa preocupação número 1, da sustentabilidade das cervejarias. Mas a gente acredita aí que com algumas ações que a gente está iniciando e com a iminente reforma tributária, esse assunto vai ganhar muito corpo. O objetivo é unir todo mundo e, através disso, a gente conseguir todos esses pleitos. Inclusive, a pesquisa mostrou que uma de cada 3 cervejarias, quando perguntada
qual que é o maior desafio, né? 33% falou os tributos. Então, está em consonância a preocupação da Abracerva com essa temática com o desafio dos associados e até dos não associados, né? Do setor, né? Você comentou, a gente está na expectativa de que uma reforma tributária seja aprovada nesse ano, né? É um tema que para o governo Lula foi dito como uma prioridade para a nova gestão, né? Um fato até raro, né? Reforma tributária não é exatamente um tema que os governos costumam falar muito, né? Antes se falou de reforma da Previdência, outros momentos de trabalhista. Nesse momento está se falando da tributária. E você também falou um pouco dos pleitos, né? Da Abracerva, a questão da substituição tributária, que no sul do Brasil e no próprio Rio de Janeiro a questão está mais bem resolvida. Como é que vocês têm atuado e quais são as perspectivas envolvendo essa questão tributária, esse desafio tão grande para o setor? Então, isso é um assunto que está na ponta da mesa. A Abracerva tem uma cadeira dentro da Câmara Setorial da Cerveja, que é ligado diretamente ao Ministério da Agricultura, ao MAPA. E nós criamos um GT, um grupo de trabalho, dentro da Câmara, para olhar o assunto chamado competitividade. Nós temos feito frequentes propostas dentro desse GT, visando a reforma tributária. E aí que é bom existir esse grupo de trabalho, é bom a Câmara Setorial, porque o objetivo é discutir ideias e ter um consenso dentro do GT para depois levar para a Câmara. Então, a Câmara tem vários componentes, mas especificamente tem Sindicerve, tem Serve Brasil, que olham aí pelas grandes cervejarias, tem Abracerva e tem Febracerva, que olham pelas pequenas. Existem outros sindicatos de bebidas, tá? Mas assim, bem nichado são esses, e nós temos uma reunião semanal dentro desse GT, onde a Abracerva tem feito propostas bem claras. A gente envia a proposta, espera aparecer a ação, e aí durante a reunião a gente pede um retorno dos participantes. A nossa proposta com relação a IPI, PIS/COFINS, uma taxação bem diferente das grandes empresas, das grandes cervejarias, por conta da produção mesmo, do volume de produção, por conta das dificuldades, por conta do fluxo de caixa, do problema de dinheiro das pequenas empresas. Então, a gente está alinhando isso com as outras associações. Eu vou fazer uma propaganda da Abracerva, né? Nós somos a única que manda um projeto mesmo, bem estruturado, e aí nós contamos com um grupo de tributaristas, onde dentro da Abracerva sou eu, a Beth Bronzeri, que é a nossa diretora tributária, o Rafael, que é da cervejaria Júpiter, aqui de São Paulo. Ele foi presidente da APACERVA, que é a Associação Paulistana. Então ele tem um verdadeiro dossiê dos últimos 10, 15 anos, dos pleitos que foram feitos ao governo estadual. Então, ele tem uma lição de casa bem feita, bem organizada. O Rodrigo Silveira, da Invicta, que inclusive na gestão dele como presidente da Abracerva, ele conseguiu uma das maiores vitórias, que foi incluir a cervejaria no Simples. E um advogado tributarista que eu convidei, chamado Marcos Moraes. Ele dá algumas aulas de pricing e de tributos no ICB. Ele já fez algumas consultorias para a cervejaria Tarantino, e ele trabalhou durante muitos anos em empresas como Skin Cariol, depois Skin Cariol foi comprado pela Heineken, e pela indústria de fumo também. Então, ele tem muita experiência em projetos de relacionamento governamental. Então, ele está bem focado nisso, né? Nós temos um grupo, isso é conversado internamente dentro da Abracerva, nós levamos isso para o grupo de competitividade dentro da Câmara da Cerveja. Então, nós temos uma proposta classificando por volume de produção, nano cervejaria, micro cervejaria, pequena cervejaria, cervejarias médias, e depois vem as grandes. Então, isso está em fase de estudo, em fase final. A reforma tributária, uma primeira etapa, deve ser votada até junho, julho,
onde, segundo o entendimento aí do pessoal de Brasília, tem 2 PLs aí que devem ser adotados pelo governo, que é o PL 45 e o PL 110, que devem servir de base para isso. E numa segunda etapa, essa sim mais importante para a associação, a inclusão do imposto seletivo. E isso deve aumentar, não, o imposto seletivo ou imposto do pecado, que é um nome utilizado aí também, mas o imposto seletivo ele vai taxar bebidas e cigarro e fumo. Então, aí entra uma segunda fase muito importante, onde, primeira fase, a gente quer tentar pleitear tributação por faixa, por tamanho de produção, né? Uma segunda etapa da reforma tributária será taxar a bebida alcoólica. E a gente sabe que a cerveja, dentro das bebidas alcoólicas, tem menor teor alcoólico. A gente está falando de cerveja de 4,5%, 5%, 6%, que é o que vende bastante. E a gente tem aí depois os destilados, que a gente vai falar em 40%, 50%. Então, aí tem uma outra discussão entre o segmento de bebidas alcoólicas, que o nosso pleito faz assim, se houver uma taxação, a gente vai pleitear pela menor taxação, pela taxação por teor alcoólico. Então, isso é uma outra luta. Nosso primeiro pleito é taxar por volume de produção. Aí, numa segunda etapa do governo, taxar por teor alcoólico. Não tem fim nunca, né? Então, a gente Não, tem que estar sempre falando. é uma luta contínua, né? Um fluxo, né? De alguma Eterno. forma, Eterno, eterno. é um round por semana ali, uma luta sem fim. Então, a gente tem esse pleito dentro da reforma tributária, que eu quero começar a dar destaque nisso dentro de uma organização da Abracerva em breve, porque a primeira fase aí da reforma deve ser julgada até o mês 7. E a gente está tentando também uma organização por estado para fazer pleitos para os governos locais com relação ao ST e ao ICMS. Aí entra a importância da pesquisa, Uhum. para a gente ter quantas cervejarias tem por estado, porque tem muitas cervejarias que não são associadas ainda. É importante a cervejaria entender por que é bom estar associado. Importante entender quanto que essa cervejaria gera de impostos, de turismo, de geração de emprego e o potencial de crescimento de novas cervejarias nesses lugares todos. E aí, nessa luta pelos impostos estaduais, a gente quer criar um procedimento, né? E aí espalhar isso por todos os estados brasileiros para comprovar por números o crescimento do nosso segmento e, consequentemente, empregos, turismo e geração de renda, e impostos, para que isso fique circulando dentro dos estados, né? Então, essa é uma luta que até então ela é meio discreta, mas a gente quer fazer isso se tornar mais conhecido. E, só para finalizar, a gente tem uma luta frequente também a nível municipal. Existem vários projetos de lei que aí em conjunto com outras associações, quando a gente descobre, isso é um trabalho tipo ler diário oficial todo dia, ter pessoas conectadas no dia a dia, que existem vários projetos de lei contra a cerveja. E a gente tenta conversar com os vereadores em questão e mostrar o nosso mercado. Ele tem 3 big players, né, 3 gigantes, mas ele tem 1.500 cervejarias em número de 2021 que trabalham localmente. E aí são empresários locais, onde a grana fica rolando ali no município ou no estado. Então, assim, é um dos trabalhos mais difíceis. Eu não sou tributarista, mas é um assunto que eu carrego como minha responsabilidade dentro da associação, porque eu sei direitinho o quão difícil é uma cervejaria trabalhar no azul, no lucro.
Não é tributarista, mas sente no dia a dia na Tarantino esse Exato, impacto e também exato. tem um E porque time aí isso da... desanima também muitas pessoas, né? Então, você quer trabalhar da maneira correta, e a gente levanta muito essa bandeira, desanima, né? Então, a gente tem que lutar realmente para esses impostos reduzirem, pelo menos para as pequenas, pelo menos para quem está no simples. Então, é uma luta incessante. Ô, Giba, você citou aí as 1.500 cervejarias, né, que é um dado do Anuário do Mapa de 2021. Todo ano esse número cresce, né, mesmo em meio aos desafios da pandemia, né, que também fechou negócios, a gente sabe quão doloroso foi, tanto a questão sanitária, as questões pessoais, quanto a questão de quem opera. A nossa pesquisa, a pesquisa do Guia, trouxe que 44% das cervejarias que responderam, desse universo de 100, elas foram fundadas em até 3 anos, elas são novas, né? Você percebe essa renovação, essa chegada de gente nova ao setor? E como é que você enxerga isso no sentido de muitos negócios foram abertos, talvez, na maior crise da história, e se isso é positivo no sentido de que daqui para frente pode ter uma expansão, se já é difícil porque você já começa operando com muita dificuldade, como é que você enxerga esse dado? Como é que você lê ele e interpreta? Eu acho que esse movimento que vem acontecendo de uma maneira surpreendente para todo mundo aqui no Brasil é uma realidade que acontece em outros países também. Se a gente pegar a pesquisa do mapa de 2017, eram 700 cervejarias versus 1.549 em 2021. Se a gente voltar 1 ou 2 anos antes dessa pesquisa, eram 400 cervejarias. Então, o salto tem sido muito grande e a gente sempre está falando de 2 dígitos, o crescimento ano a ano. O mundo vem mudando bastante, então a procura por produtos artesanais em vários segmentos, nos embutidos, no queijo, no café, até na agricultura, a gente vê aí que no Brasil vem explodindo, né? Quantos queijos maravilhosos nós temos hoje em dia, né? Café. Então, a gente vê no segmento da cerveja um crescimento grande, o número de empresários que enxerga nesse setor é impressionante, e o mercado tem um potencial incrível mesmo. A gente pode falar de mercados não olhados pelo artesanal, e o artesanal, ele pode ser, ele não precisa ser uma IPA extrema, ele pode ser uma boa Pilsen, né? Uma Pilsen bem equilibrada. Tem cervejarias que só fazem Pilsen, e eu tenho o maior respeito por essas cervejarias. Então, se a gente pegar um exemplo da comunidade do Grajaú, aqui em São Paulo, onde nosso colega lá, o Leandro Sekeli, tem a Grajabir, lá eles têm 1 milhão de habitantes, que toma mainstream. Mas uma cerveja, se a gente tivesse uma estrutura de fabricar lá uma bela de uma cerveja Pilsen, eu tenho certeza que ia surpreender a todos pela experiência e pode ser que tenha preços bem competitivos também. Como lugares como Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil tem outro potencial incrível, né? Porque são lugares de clima tropical, são lugares de muito turismo. Então, para abrir pubs, acho que assim, é um baita de um negócio estar instalado nesses lugares. Então, eu vejo o crescimento que ele vai continuar acontecendo, lembrando que dessas 1.549, umas 50, 60 são das grandes marcas, mas o número redondo está 1.500. A gente vai esperar mais alguns meses, mas eu acho que no meu chutômetro, deve ter um aumento aí de 10% no número de cervejarias. Acredito que vai passar de 1.600, 1.700 cervejarias. Mas essa galera precisa de ajuda, precisa de união também, precisa de informações técnicas, precisa de equipamentos, precisa de insumos. E tudo isso está acontecendo, né? A gente vê
esse mercado aí de equipamentos e de importação de insumos crescendo, como a gente vê, uma coisa que eu particularmente não acreditava, o aumento de plantação de lúpulo no Brasil. Então, é uma realidade. E eu começo a torcer muito por esses malucos aí que estão plantando lúpulo, que para mim eles são os heróis, né? Eu tenho um pezinho na agricultura também, nunca acreditei, mas dou a minha cara a tapa porque está aumentando de uma maneira organizada o plantio de lúpulo no Brasil. Então, eu vejo com otimismo, tá? Porque eu sou um cara otimista com relação ao crescimento de cervejarias. Eu não tenho dúvida que precisa de um apoio que a Abracerva dá, né? E que também a gente tem que melhorar muito internamente para que essas cervejarias sejam sustentáveis financeiramente também, para continuar existindo aí e não ter um fechamento grande. Então é isso, eu acho que vai continuar aumentando. Nos Estados Unidos a gente fala aí entre 10.500 a 11.000 cervejarias, né? E aqui no Brasil a gente está em 1.500. Ou seja, eu acho que na verdade tem muito mercado para ser descoberto aqui no Brasil, né? Acho que esses 3% que a gente fala aí das artesanais, aí incluem-se as especiais, ele vai aumentar, tá? Então, a gente está aí para colaborar com esse aumento. Mas eu acredito sim, eu tenho uma visão otimista sobre isso. O trabalho também mostrou que 62% das cervejarias disseram que venderam mais cerveja em 2022 do que em 2021. É um sinal de que o setor começou esse processo de recuperação? Você enxerga assim? Ou ainda é pouco? Poxa, a gente teve o advento aí da pandemia, né, que levou... Assim, primeiro, foi um baita de um problema, porque de um dia para o outro as cervejarias perderam seus clientes, os clientes tiveram que fechar. Então, aí teve o incremento das vendas online, que eu acho que foi muito mais... foi uma questão de sobrevivência, mas foi uma coisa de motivação também, né? Porque quantas cervejarias, quando iniciou o lockdown, não tinham sua câmara fria cheia de cerveja, e você não sabia se você ia perder por prazo de validade, e aí o delivery começou a ser uma saída legal. No retorno, né, no final do lockdown, o retorno de alguns eventos, para quem estava estruturado, teve um movimento muito grande, porque o pessoal ficou 2 anos dentro de casa e queria sair mesmo, para encontrar os amigos, para tomar uma cerveja. Então, isso deu um impulso, que acho que soma-se esse aumento de venda de cerveja. No ano passado, a gente teve carnaval fora de época, a gente teve, talvez, um São João, uma festa junina fora de época. No ano passado, a gente teve até Copa do Mundo no final do ano, né? Mas a gente não pode esquecer que houve um aumento enorme de insumos e isso não foi repassado para o consumidor. Então, o que aconteceu? A margem, que já era estreita, ficou achatada. Então, sim, vendeu-se mais cervejas por conta da variação cambial, por conta dos aumentos, por conta de guerra na Ucrânia. Os insumos aumentaram bastante e simplesmente isso não foi repassado para o consumidor. Então, as cervejarias trabalharam com uma margem mais estreita, tiveram que rever a sua gestão de custo. Então, diria que o ano de 22 foi um ano do início, mas eu acho que o ano da retomada é 23. Então, manter os mesmos volumes de faturamento, manter o mesmo volume de produção, pensar em maneiras de como deixar as contas mais equilibradas, são alguns dos grandes desafios para esse ano. Aumentou a venda, mas Sim. a margem ficou pior. Essa questão dos insumos que você citou, ela só perde na pesquisa em termos de desafios encarados ano passado para os impostos. Mais de 20%
citaram a alta dos insumos como problema. Gil, para a gente começar a amarrar aqui para finalizar, pensando em 2023, você já falou, 2023 que é o ano da retomada, né? Você falou, eu sou um otimista, e 81% das pessoas que responderam a pesquisa estão otimistas. Fala que 2023 vai ser melhor que 2022. Quais são as oportunidades e desafios que você enxerga para esse ano? Olha, E o que você acha desse dado também, né? O que ele representa? Eu acho que o brasileiro é otimista, né? Tem aquela Somos. piadinha, né, que a NASA tem que estudar o brasileiro, que o brasileiro apanha pra cacete, né? Sofre muito. É uma tristeza a gente sair na rua e ver o número de pessoas morando na rua, mas quando vem um estrangeiro e ele vê o povo sorrindo, o povo feliz, ele fala que a oportunidade está aqui no Brasil, não está na Europa. Tá? Eu tenho um vizinho italiano que está há 50 anos aqui no Brasil, um vizinho lá na Tarantino, que ele tem uma indústria de alimento. E um dia eu fui almoçar com ele, reclamar da situação, falar, Tarantino, na Itália, na pior, e na Europa, está muito pior do que aqui. Aqui é o país da oportunidade. Eu falei, seu Henrico, acho que você está certo. A gente reclama mesmo, mas o brasileiro tem isso de ser otimista e ter um mercado a ser descoberto. Então, esses famosos 3%, eles vão aumentar, porque aumentou muito o número de cervejarias. E a gente está vendo com essa organização do governo atual de reforma tributária. Primeiro, galera, essa reforma tributária ela vai levar aí de 5 a 7 anos. É uma transição, né, que vai acontecer aos poucos. Mas também, quando você piscou o olho, já passaram aí 5 anos. Então, a gente tem uma oportunidade de defender o nosso segmento com redução de impostos a nível estadual e federal. Então, aí já tem um ponto de otimismo e a gente precisa levar, a gente como associação, precisa levar essa informação para os nossos associados. A gente pode ter alguns feedbacks muito importantes pelo país todo. Então, esse é um ponto. Eu acho que o momento está propício para a gente falar de impostos e pleitear redução de impostos para as artesanais. E, enquanto associação, a gente tem um projeto olhando o Brasil e não os estados privilegiados que são o Sul e Sudeste. Sem dúvida, a maioria das cervejarias estão no Sul e Sudeste, mas tem muita cervejaria espalhada por esse país inteiro. Então, a associação, a partir de maio, vai iniciar um projeto chamado Conexão Cerveja Brasil, que será um roadshow cervejeiro, iniciando de 24 a 29 de maio na região do Nordeste. Então, os 9 estados do Nordeste, apenas eles podem participar de 3 atividades básicas. Esse evento será em Salvador. Então, nós teremos um congresso de cerveja, onde nós vamos abordar pautas tributárias, pautas técnicas, que são muito frequentes. Aí a gente vai falar de produção, de malte, de lúpulo, de levedura. Nós vamos ter pautas de sustentabilidade, e a gente tem que começar a colocar isso aí nas cervejarias. A gente vai falar também sobre pauta de diversidade, que é uma das nossas marcas aí. Quando eu falo diversidade, assim, tem um lado social disso, mas tem um lado financeiro, né? A gente quer vender cerveja para essa diversidade aí de LGBTQIA+. Eles têm grana, eles querem beber, eles querem investir. Então, isso é muito mais do que um preconceito, isso é muito mais do que uma ação social, isso é business, né? Essa galera quer consumir a nossa cerveja e o que a gente mais precisa é buscar consumidores. Então, essa pauta é muito relevante para a gente. Congresso, campeonato, a gente vai voltar com a Copa Cerveja Brasil, será a 3ª edição, a primeira sobre
essa nova gestão, onde, tratando a cervejaria de um modelo regional, a gente dá mais oportunidade para essas cervejarias participarem, para essas cervejarias terem um feedback dos juízes que vão julgar as cervejas, e dessas cervejarias serem premiadas e de ter um reconhecimento regional. É muito difícil para cervejarias do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste concorrer em Blumenau ou concorrer nos eventos da Brasil Beer Cup, porque a concorrência é altíssimo, mega nível, né? Então, a gente quer valorizar o local, isso é um mote do nosso segmento. Então, por que não? Por região. Então, esse foi um grande desafio num projeto que nós lançamos. Graças a Deus, conseguimos patrocínio. Eu esqueço, mas é bom salientar também que desde outubro do ano passado, eu saí do dia a dia da gestão da Cervejaria Tarantino e estou me dedicando por tempo integral para a associação, para a Bracerva. Eu desenvolvi um projeto, conversei aí com várias empresas do mercado. Elas vão entrar conosco ainda, não vou citar nome porque não está fechado, mas o nosso principal parceiro e patrocinador, na verdade, ele é um co-realizador. A gente está fazendo esse evento todo graças à ajuda da empresa meushop.com, que é um marketplace, é uma startup de Vitória, Espírito Santo, onde eles estão ajudando muito a associação. Eles realmente acreditam que através do associativismo nosso mercado vai crescer. Eles têm algumas empresas dentro do guarda-chuva meushop.com. Eles iniciaram como empresa de autosserviço, mas a empresa que eu mais converso, que eu mais vejo sinergia conosco, é o marketplace. Então, eles estão criando um marketplace de cerveja, onde eles querem que as cervejarias trabalhem muito a região local. Então, eles estão entrando aí com um aporte para viabilizar esse evento, principalmente os festivais de cerveja. Então, eu falei, nós temos o congresso, nós temos o campeonato e um festival. E esse festival ele tem algumas coisas muito importantes, porque em todos os festivais aqui no Brasil, você compra o piso, você faz investimento na instalação, na arquitetura, você contrata staff, você leva os seus equipamentos. Nesse caso, a Meushop está ajudando, além de ajudar a associação, está ajudando os eventos, como, por exemplo, os festivais não terão investimento antecipado das cervejarias. A Meushop vai bancar o custo de locação. A gente quer trabalhar com eventos abertos, sem cobrança de ingresso, e a gente quer trabalhar com um festival simples, que, assim, a minha referência é muito o que a Brewers Association faz. Então, o GABF, o Great American Beer Festival, é um evento onde uma cervejaria grande como a Sierra Nevada pode ter do seu lado uma nano cervejaria, porque são mesões de 2 por 1, onde tem 2, 3 chopeiras, e é isso, não tem gastos com cenário, com coisas que acabou o evento, vão para o lixo, literalmente, né? Então a gente quer fazer eventos simples, fazer entregas realistas para as cervejarias vão pagar um percentual sobre as vendas, sobre isso. Então, o risco financeiro diminui muito. Então, a gente está olhando muito como ajudar as cervejarias através dos campeonatos. Nosso campeonato terá um valor também subsidiado, lembrando que a Bracerva é uma instituição sem fins lucrativos. A gente tem um custo do corpo executivo, mas a gente não quer ter lucro nos eventos. Então, a gente tem condição de fazer um evento mais acessível para as cervejarias. Através da parceria com o Meushop, as cervejarias participantes vão ganhar um bônus de R$20 mil cada cervejaria. Isso é uma coisa inédita, nem as grandes cervejarias fizeram alguma coisa assim. Esses R$20 mil serão utilizados em 20 clientes de cada cervejaria. Esses clientes vão receber um voucher de R$1.000, um presente da Meushop,
para que eles façam a comercialização dentro do marketplace deles. Não terminando isso, Leandro, gostaria de falar que uma parcela grande do mercado e dos nossos associados são os sommeliers de cerveja. O Brasil é o país com o maior número de sommeliers formados, a gente está falando em 10 mil sommeliers formados pelas diversas escolas aqui no Brasil, sendo que apenas a ponte da pirâmide tem remuneração sobre isso. Lembrando que a Abracerva, através especificamente da Pricolares, conseguiu uma grande vitória, que é que existe um KNAI para os sommeliers. Então, a gente está desenvolvendo, a gente tem alguns projetos, né, que não estão ainda vigorando, mas a gente está sempre buscando, a gente está desenvolvendo um projeto para os sommeliers, para que os sommeliers ganhem uma remuneração através dessa parceria com o meu chopp, e assim que isso estiver aprovado, eu me comprometo a trazer essa notícia aqui para o Guia, que é um projeto que quer envolver os sommeliers também. Então, o objetivo é envolver consumidor que vai nos festivais, curtir a cerveja artesanal. O objetivo é trabalhar as cervejarias, tanto no festival, quanto no campeonato, quanto com informações no congresso, e a gente quer colocar os sommeliers também, essa importante galera aí que vem estudando e vem ajudando a engajar tantas pessoas. É um baita de um projeto, né? A gente precisa de grana para tudo isso. Além do meu show, estou conversando com outras empresas, que eu espero que uma delas possa ser anunciada essa semana. Mas a ideia, na verdade, é unir as várias empresas maiores do segmento, que têm condição de fazer um aporte de 3 dígitos, né, para a gente viabilizar todos os eventos. E a gente vai chamar também as pequenas empresas, as empresas locais, para que possam expor seus produtos e seus serviços nesse evento aí que chama Conexão Cerveja Brasil. Tá certo, Giba. Muito legal o Conexão Cerveja Brasil, muito legal a ideia da regionalização. A gente no Guia também acredita muito que tem que regionalizar, tem que buscar os outros estados, além do Sul-Sudeste. É bom que o setor seja forte no Sul-Sudeste, né? Mas tem uma gama aí de muita gente para ser atendida. A gente agradece aí a participação, agradece os comentários. A luta é contínua, como você falou numa outra resposta para a gente. E já fica o convite aqui se tudo der certo, a gente consiga fazer o ano de 2023 das cervejarias, né? Uma nova pesquisa, e aí espero que com dados melhores você possa vir comentar para a gente aqui a pesquisa. Obrigado. Olha, eu agradeço a oportunidade dessa fala, eu agradeço a iniciativa da criação de uma pesquisa. Isso vai servir de referência para projetos da associação, isso vai servir de referência para quem quer entrar no segmento. Eu até peço, se vocês puderem ter uma versão em inglês, porque nós temos aí conexão com associações de outros países e todo mundo pede para ter esse tipo de informação. Eu vou também aproveitar, e se isso puder ser divulgado, a gente procura muito um economista cervejeiro, a gente procura muito um cara de marketing de cerveja que tenha disponibilidade de colaborar com a associação, porque todos esses dados dessas pesquisas, eles devem ser divulgados, e eu gostaria muito de que nesses eventos da Abracerva, que nós vamos iniciar, são as 5 regiões do país, e um grande evento finalizando em outubro em São Paulo. Então, nesses eventos, a gente quer levar ao conhecimento esse tipo de ajuda, que são as pesquisas, para o pessoal ter uma visão global do nosso mercado. Então, um economista, um cara de marketing, são lugares que eu tento preencher dentro da Abracerva para nos ajudar a endereçar melhor essas pesquisas. Tá certo, 2 oportunidades de mercado aí para quem está precisando, enfim. E a gente promete trabalhar assim na versão em inglês.
Por enquanto, temos aí em português. O pessoal acesse o site do guia, guianacervejabr.com aí para baixar e ter acesso a esses dados, que a gente quer que o máximo de gente consiga ler esse material e ter acesso a ele. Giro, obrigadão pela participação. Eu que agradeço, Leandro. Guia Talks fica por aqui. Até a próxima edição, pessoal. Um abraço. Tchau. Falou.